Rosimere Alves Santana, lá de Salvador, escreveu assim: Padre Fábio, por que pessoas que andam certo na vida têm muita dificuldade em tudo? As pessoas que andam errado também têm dificuldade, né, gente? É que às vezes a pessoa que anda certa reflete um pouco mais. Então a capacidade de enxergar as coisas que estão erradas é muito maior naquela pessoa que tem maior senso de reflexão. Tem um senso ético, né? Pode observar, quanto mais ético a gente é, mais a gente sofre. Se você, por exemplo, exerce bem a sua cidadania, aliás, quero agradecer ao povo de Petrópolis, eu recebi minha cidadania petropolitana, né, na semana passada lá, através do vereador Muniz. Quando você é um bom cidadão, você sofre mais com a negligência daqueles que não são. O que é ser um bom cidadão? Você pagar os seus impostos em dia, você cuidar bem da sua casa, da sua família, você cuidar bem do espaço público, tudo isso é exercer cidadania. É você andar pelas praças com a consciência de que aquela praça não é só sua, que o dinheiro que você paga é para manter bonito aquilo ali para você, mas para uma série de pessoas que convivem naquele mesmo ambiente. Quando nós ferimos essa cidadania, quando eu jogo um lixo em qualquer lugar, quando eu desrespeito o patrimônio público, quando eu vejo isso acontecer e eu tenho um senso de cidadania aguçado em mim, eu sofro. Agora, se eu sou um vândalo também, eu não estou nem aí. Eu vou unir-me aos vândalos. Então, muitas vezes, nós temos a ilusão de que a pessoa que está correta sofre mais do que a que está errada. Pode ser que esteja um sofrimento moral, mas a dificuldade da vida existe para todos nós, minha gente. Aliás, tem uns livros que às vezes ousam refletir isso, né? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Coisas ruins também acontecem com pessoas ruins. Só que às vezes elas não contam, elas têm menos facilidade de lidar com o limite da vida. Então, o que acontece é que às vezes nós, quando a gente opta pela bondade, pela cidadania, pelos valores, nós vamos ter um sofrimento a mais, mas que a gente tem que carregar com alegria. Quanto maior é a nossa capacidade de perceber, né, esses limites que são próprios dos dias de hoje, maior tem que ser a nossa capacidade de interferir, para que esses limites sejam superados. Não adianta nada a gente ficar reconhecendo os problemas se a gente não se dispõe a resolvê-los. Aliás, o que é de gente que tem esse espírito de porco, né, que só vê o problema, não enxerga o caminho para uma solução. Aí fica chorando a vida inteira, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer, eu não consigo resolver. Não, a gente precisa se empenhar na busca de soluções, né? Quando eu estou mergulhado numa dificuldade, eu preciso me empenhar para buscar a solução dessa dificuldade, senão ela se torna maior do que eu. Tem aqui que vai na mesma direção, quer ver? A Maria Luísa Silva, ela fala: Padre Fábio, gostaria de saber por que colho frutos amargos. Por que colho frutos amargos? Só faço coisas boas na vida. Não sou perfeita, mas eu busco ser. Mesma coisa, minha filha. Ela é lá de Cascavel. Rosimere. Não, Maria Luísa. Os frutos amargos, eles estão em todos os quintais. Por mais que a gente se empenhe e adubar bem aquela laranjeira, é possível que um ou outro fruto não esteja agradável ao nosso sabor. É natural na vida isso. Ninguém nos prometeu que seria diferente. A vida, o tempo todo eu faço tudo para dar certo, mas às vezes tem um aqui do meu lado que não está fazendo nada para dar certo. E aí o que resultou de errado do trabalho dele repercute em mim, a minha sensibilidade. Nós participamos de uma grande comunidade humana, a gente não se livra disso. É por isso que eu acho interessante, às vezes, dentro das empresas, nós precisamos trabalhar muito esse espírito de cooperação. Você que de repente trabalha aí numa grande empresa, você tem a oportunidade de influenciar o seu grupo, pense nisso. Toda vez que você permite que o fruto amargo produzido por você, ele é dividido na mesa com os outros, você está prejudicando o tecido social. Você está prejudicando, às vezes, a felicidade de uma outra pessoa. E às vezes, gente, nós percebemos isso com pessoas mesquinhas mesmo. Outro dia eu estava conversando com um pai de família, que o casamento não deu certo, né? E que ele tem um grande amor pelos filhos, ele seguiu bem aquela regra, né? Eu posso deixar de ser esposo, mas nunca vou deixar de ser pai.
Essa é uma regra que todo separado deveria levar diante do seu coração. Tudo bem, nosso casamento não deu certo, eu não sou mais seu marido, mas pai dos meus filhos eu jamais posso deixar de ser. E a mulher, gente, o interesse dela é pelo dinheiro dele. Então ela age com tanta maldade, sabe onde é que ela coloca a maldade para agir? Nos filhos. Ela usa das crianças para poder colocar um obstáculo o tempo todo, para colocar um empecilho o tempo todo na vida do ex-marido. Então ele fica agindo com boa vontade, sabe, para ser um bom pai, mas esbarra naquela coisa maquiavélica mesmo, naquela coisa doentia, maldosa, de uma pessoa que está movida por interesses financeiros pessoais e que impede a boa relação do pai com as crianças, justamente porque tem interesses escusos, que não são sinceros. Pelo amor de Deus, se uma mãe, diante da separação, não consegue administrar bem a presença do pai na vida das filhas, pelo amor de Deus, comece a pensar no amor que você tem a essas filhas, elas têm o direito de ter pai. Não fique fazendo inferno entre as filhas e o pai, ou não fique criando inferno com o pai, prejudicando a felicidade das filhas por uma maldade. Às vezes nós não temos como, Maria Luísa, nos livrar dessas consequências. Eu faço de tudo para que os meus frutos sejam saudáveis. Você faz de tudo para que os seus frutos sejam saudáveis. Mas às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela não tem a menor sensibilidade em contribuir para isso. Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe requer o tempo todo essa disposição. Estamos lutando por uma mesma causa. Estamos querendo chegar no melhor resultado. Então a gente se empenha. Todos nós vamos nos empenhar. Então eu fico feliz que o outro tenha competência. Ao invés de olhar aquilo como um desacato à minha competência, eu acho, nossa, que bom, temos uma pessoa competente na equipe que vai fazer o trabalho chegar lá. Esses frutos que muitas vezes são amargos, eles nascem desta incapacidade que a gente tem de perceber o todo, de olhar o todo da vida. Quantas vezes dentro da nossa casa a vida deixa de ser feliz porque a gente oferece uma laranja estragada todos os dias para ser colocada na mesa? Quando eu entro lá e eu estou mal-humoradíssimo, e eu não faço o menor esforço para modificar, quando eu não tenho a menor sensibilidade de perceber o que está do meu lado, quando eu me fecho no meu egoísmo, e eu não quero saber do que o outro está sentindo, quando eu não quero saber da necessidade do outro, a nossa casa vira um inferno. As nossas relações familiares viram um inferno no momento em que a gente não cuida do nosso jeito de ser. Então, às vezes, a gente colhe esses frutos amargos, porque a gente não soube administrar bem o que a gente é, ou porque então as pessoas que estão do nosso lado não estão sendo. Mas aí como é que a gente faz? Vou ficar culpando o outro pelo meu mau resultado? Não. Em qualquer que seja a situação, nós temos que fazer o nosso esforço para buscar, para integrar essa pessoa a nós. Mostrar para ela. Olha, o fruto desagradável que você está oferecendo para nós não queremos. Vamos dar um jeito de mudar isso. De maneira carinhosa, de maneira atenciosa, nós podemos convencer essas pessoas de que há um jeito novo de viver. Isso é evangelizar, né? Às vezes a gente fica criando na cabeça que a evangelização passa pelo momento que nós abrimos o evangelho, que nós proclamamos. Tudo isso é verdade, mas acontece também de maneira muito eficaz no momento em que nós, no nosso ambiente de trabalho, ao invés da competição, a gente sugere a cooperação. A gente como padres, né? Nós somos tantos padres pelo Brasil. São padres com talentos diferentes, né? Você tem na sua paróquia o padre que celebra com simplicidade todos os dias o sacrifício da missa. Você tem lá o padre comunicador, o padre que aparece. Você tem o padre engenheiro, o padre advogado. Hoje você tem padre diretor de faculdade, o padre Joãozinho, como nós conhecemos. Padres escritores. Quando eu vejo o trabalho bem feito, bonito de um sacerdote, eu tenho que sentir-me muito feliz, sabe por quê? É o meu ministério sendo realçado no dele. Agora, quando eu me fecho na minha inveja, no meu ciúme, e eu fico alimentando dentro de mim um fruto ruim, a gente perde a oportunidade de viver a boa comunhão que a igreja nos sugere. Você, no seu ramo de trabalho, eu dou meu testemunho como padre, porque sou. Eu vejo o mundo da minha condição. Mas você também tem uma condição diferente da minha. Digamos que você é um arquiteto reconhecido, faz um trabalho bonito. Quantas vezes você esbarra na inveja daquele outro? Que tenta te prejudicar, que tenta falar mal, fruto ruim, fruto amargo,
que ele não sabe administrar, né? E que às vezes repercute em você. E o melhor jeito, minha gente, é a gente quebrar o poder do mal. Porque se você vai ser mal porque o outro foi mal com você, você multiplica o fruto ruim. Se no momento que eu sei que aquele padre falou mal de mim, se eu falo mal dele também, pronto, eu multiplico o fruto ruim. E eu deixo de ser padre, eu esqueço da minha condição de ser ponto de comunhão. A igreja luta tanto para isso, né? Para que nós possamos viver comunhão, que nós possamos nos ajudar nas nossas dificuldades. Quantas vezes dentro da igreja, dentro da sua equipe de trabalho, você experimenta isso? Pessoas movidas pelo ciúme, pela incapacidade de administrar o sucesso que é do outro. Aí ela esquece de tudo que ela é, de tudo que ela pode, e ela fica invejosa, né? Porque a inveja é isso, né? A inveja faz esquecer quem a gente é. A gente fica só olhando o que o outro é. Fruto amargo, frutos de sabor ruim, e que às vezes a gente oferece nesse banquete que é a vida. É lamentável, mas é uma realidade. E a gente vai administrando tudo isso, quebrando o poder dessas realidades ruins. Nós não temos como esquecer dessa responsabilidade. O mundo será melhor à medida que nós assumirmos as coisas boas dentro de nós. O valor prevalecerá à medida em que eu internalizar a pequena parte desse valor que eu posso fazer acontecer. Teilhard de Chardin, né, na sua biologia filosófica, poderíamos dizer assim, porque ele era biólogo, ele dizia que a menor das realidades, a menos complexa, ela traz toda a grandeza da realidade complexa dentro dela. Que você tem esta pequena realidade como um lugar de aprendizado do todo. Bonito isso na filosofia de Teilhard de Chardin. O que é o pequeno da vida, a pequena célula, ela de alguma maneira nos ensina o funcionamento da totalidade. E o valor é assim, né? Se você mora aí com 8, 10 pessoas, tudo bem, há um valor grande a ser administrado. Mas há essa pequena parte, o micro, o menorzinho de todos, que você precisa administrar dentro de você. Senão, meu amigo, esquece. Paz mundial começa com a paz que eu estabeleço com o vizinho. Se eu não faço o menor esforço para viver a paz com os meus vizinhos, eu não sou um promotor da paz mundial. Senão aí fica fácil, né? Eu projeto para o que é grande, mas não me empenho no que é pequeno. Então eu quero um mundo fraterno, mas sou incapaz de ser com o meu grupo de trabalho. Como é que pode ser isso? Quero um mundo justo, mas não remunero bem a funcionária que trabalha comigo. Quero um mundo irmão, mas não trato bem a pessoa que está lá cuidando de mim dentro da minha casa. Aliás, é uma coisa horrível, né? Quando você percebe patroa que trata o outro como empregado, né? Tudo bem que você tem que ter autoridade, mas o bonito da vida é você perceber que a autoridade, ela não precisa passar pelo grito, pela arrogância, não, é o contrário. Eu me recordo naquele filme A Lista de Schindler, né? Há um momento em que Schindler encontra um daqueles generais, um general poderosíssimo lá dentro do esquema nazista, e ele assassina uma pessoa na frente do Schindler para mostrar o poder, né? E o Schindler era humanista, um homem altamente ligado, né? Sensível. E aí ele fala: mas por que você fez isso, né? Aí o general: para mostrar que eu tenho poder. Aí o Schindler: você mata para mostrar que tem poder? É. Aí vem a beleza da história. Mas deixar vivo também é exercer poder. Se você deixa ele embora com liberdade, com vida, ele também experimenta o seu poder, mas por um outro lado. E é esse que a gente precisa viver, né? Quando você tem autoridade sobre um grupo, sobre uma equipe, exerça como cristão. Exerça a partir dessa solidariedade, de olhar de igual para igual. É tão bonito, minha gente, você encontrar pessoas poderosas, poderosas mesmo, e que trata as pessoas com solidariedade. Eu tenho uma amiga minha que chama Carla Carvalho, esposa do Ronald. A Carla me ensina muito, sem ela saber que está ensinando. Uma mulher rica, uma mulher de posses, de tradição, e a maneira como ela lida com todo mundo, não é verdade? Vocês que conhecem,
a simplicidade daquela mulher, no trato com as pessoas, no trato com seus funcionários. É cristão. E a gente aprende, este evangelho é pregado para nós na atitude, né? Não é porque eu estou lá, eu vejo o carinho dela com as pessoas, a capacidade que ela tem de perceber das pessoas. São os testemunhos, né? O cristianismo tem que viver de testemunho. Então eu tenho que dar testemunho daquilo que eu vejo. Eu vejo tanta gente com autoridade dentro de uma equipe de trabalho, dentro de uma empresa, exercendo a autoridade de maneira bonita. É um líder de verdade. Não é porque eu mando em você que eu agora vou ter que fazer de você um capacho, ou vou ter que fazer de você um qualquer, não. É tão ruim quando a gente está diante de uma pessoa que nos faz sentir pequenos demais, não é? A gente perde até a coragem de ser a gente mesmo. É tão ruim quando a gente está diante de uma autoridade que pode decidir sobre nós alguma coisa e você sente que ela não está olhando para você como você merece ser olhado. É tão ruim quando você fica na mão do outro. Ficar na mão do outro é assim, né? É quando você sabe que ele tem o poder da decisão. Quando você está lá diante de um juiz. Eu me lembro quando meu irmão passou por um processo terrível, né? E no julgamento dele, olhar para aquele juiz, olhar para o meu irmão e pensar: a vida do meu irmão está nas mãos deste homem. A sentença é dele. Será que vale o que a gente ama? Será que o tanto que meu irmão é especial para mim serve para esse juiz no momento dele decidir alguma coisa? Às vezes nada. Está nas mãos dos médicos, né? Quando eu levo lá uma pessoa que eu amo, né, e confio a esse médico. Você que é médico, nós confiamos a vocês as pessoas que nós amamos. Será que você olha do mesmo jeito que eu olho? Mesmo que você possa dizer: mas eu não tenho como olhar, padre, porque o jeito como você ama aquela pessoa é totalmente diferente de mim. Mas será que você não pode emprestar de mim no momento em que eu coloco a pessoa que eu amo nas suas mãos? Para que, quem sabe, você possa olhar para ela de uma maneira mais inteira, quem sabe de uma maneira mais humana, mais global. É tão bonito quando nós descobrimos um profissional da saúde que tem essa sensibilidade de olhar de maneira cristã para o seu paciente. A palavra diz tudo, né? A gente tem que ser paciente. É tão bom quando você está nas mãos de uma pessoa que verdadeiramente lhe descobriu como pessoa. É igual amar, minha gente, casar, namorar. Namorar com uma pessoa que você sabe que está olhando para você de um jeito certo. Que não está lhe imaginando, ou que não está apenas querendo o pouco da sua dimensão física, corpórea. Mesmo porque o encanto físico passa, né? O que faz a gente ficar ao lado do outro a vida inteira? É o tanto que o outro teve poder de me fazer sentir com ele. Tem aquela música que eu acho linda, né? Mais que a dor do amor, viver a dor, ai de quem é um e nunca será dois. Amar o amor, quem não semear não vai colher, ai de quem é um e nunca será dois. Quem irá me valer são pessoas, é a caminhada. Quem irá me valer são meus sonhos, o pó da estrada. Quem irá me valer são os sonhos que trago comigo. Quem irá me valer, sei lá o que, não sei o que, de fazer amigos. É o que vai nos valer um dia, é isso. É o quanto que de nós a gente soube dividir do jeito certo. Quando a gente percebeu que no outro a gente tinha um espaço em que a gente podia se depositar. Ou que o outro estava disponível, disposto a nos acolher do jeito que a gente precisaria ser acolhido naquele momento. Por isso que o amor é dinâmico. Ele não pode ser o mesmo de todos os dias. Se você ama o seu filho todos os dias do mesmo jeito, cuidado. Porque pode ser que o amor que ele precise hoje seja diferente do que ele precisou ontem. O de amanhã seja um pouco diferente de hoje. Porque nós somos organismos. E tudo que é organismo vivo muda. Nós não somos mecanismos. Nós não temos a mesma regra que um motor de carro tem, não.
O motor de carro você aprende ele uma vez e acabou. Não há variações. É só investigar e você descobre o problema, porque o motor tem sempre a mesma regra. O coração humano não é motor de carro. E às vezes nós não damos a melhor parte, justamente porque a gente acha que a gente já sabe tudo sobre o outro. Não é bem assim não. Essa história vale. Quem é um e nunca será dois, não vai saber o bom da vida. Não vai conhecer. Talvez esse seja o mar que nós precisamos abrir hoje, né? Talvez este seja o oceano que Deus precise abrir na nossa história, mas a partir do nosso esforço, da nossa luta, daquilo que hoje nós precisaríamos fazer. Quem sabe um telefonema, uma palavra, um gesto, alguma coisa que sinalizasse para o outro o seu desejo de acolhê-lo, de dar a ele o que você tem de melhor. Muito obrigado, minha gente. Até na semana que vem. Que Deus possa lhe ajudar muito aí no seu processo, seja ele qual for. Que derrame ele sobre todos nós a sua bênção e nos faça sempre mais promotores da paz, da alegria, abridores de mares. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.